Fala pessoal, estamos continuando aqui a nossa série de aulas sobre notação científica e nessa aula vocês vão estar aprendendo sobre como fazer a operação de soma ou de adição ou de mais, né, com notação científica. Então eu vou estar usando alguns exemplos aqui para que vocês entendam, né, e para estar auxiliando vocês aí no aprendizado sobre esse assunto que particularmente para mim, né, na minha época foi bem difícil, bem complicado, mas eu espero estar contribuindo aí no aprendizado de vocês, ok? Então, prosseguindo aqui, vocês têm aí, ó, operações com notação científica. Para fazer operações entre números escritos em notação científica, é importante revisar as operações e propriedades com potenciação. Quanto a soma e a subtração, basicamente, para efetuar, a gente deve somar e subtrair os números e repetir a potência de 10. Por isso, para fazer essas operações, tanto de soma quanto de subtração, é necessário que as potências de 10 apresentem o mesmo expoente. As potências de 10 apresentem o mesmo expoente. Tem aqui dois exemplos, mas a gente vai para os exemplos a seguir. Só destacando que a estrutura da notação, né, científica, basicamente temos aí a mantissa vezes a base de 10 elevado a n. Quanto ao proceder de adição, temos A vezes 10 elevado a m, mais B vezes 10 elevado a m. Observem, né, que na estrutura aqui da adição, temos aí a potência de 10 igual. Por consequência, a gente repete ela no resultado. Quanto ao valor que está no lugar de A e no lugar de B, a gente soma esses valores. Somados esses valores, vai dar um determinado resultado, né? Vai dar C vezes 10 elevado a m. Basicamente é isso. Então, indo para os exemplos, vocês têm aí como primeiro exemplo o seguinte, que eu vou chamar aqui de exemplo A, 1,2 vezes 10 elevado a 3, mais 3 vezes 10 elevado a 3. Um exemplo bem simples aí, sem muitas complicações, potenciação igual 10 elevado a 3, então vocês repetem ela, 10 elevado a 3, e o vezes aqui, 1 mais 3, 1,2 mais 3 vai dar 3 mais 1, 4, 4,2. É a resposta desse primeiro exemplo aqui, pessoal. 4,2 vezes 10 elevado a 3. Indo para o nosso segundo exemplo, temos agora o seguinte, letra B, 1,2 vezes 10 elevado a 2 mais 11,5 vezes 10 elevado a 2. Percebam o seguinte aí, a gente tem as potenciações, né, de mesma base, obviamente, e de mesmo expoente, 10 elevado a 2, igual aí dos dois lados. Então, a gente vai repetir 10 elevado a 2 e o vezes. Repetimos. E agora, somar os valores. Somamos aí, ó, 11,5 mais 1,2. 5 mais 2, 5, 6, 7. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 1, 2. E o outro 1 desce. Então, temos 12,7. 12,7 vezes 10 elevado a 2. Só destacando que, obviamente, esse valor de 12,7 não pode ficar assim, porque na notação tem que ser valores iguais a 1 ou entre 1 e 10. Ok, pessoal? Entre 1 e 10. É o valor que vai ficar aqui, ó, no lugar da mantissa. Então, a gente vai ter que modificar isso daqui.
Para modificar isso, basicamente vocês vão ter que fazer um procedimento. Que procedimento vai ser esse? Deixa eu apagar essa parte aqui para explicar a vocês. A gente vai ter que, basicamente, no valor aqui, ó, mover a sua vírgula. Então, o procedimento de mover a vírgula da mantissa aonde está entre 2 e 7. A gente não pode mover para cá, porque ficaria 127. Então, a gente vai ter que mover para a esquerda. Se a gente dá um pulinho e movimenta ela para ficar entre o 1 e o 2, aí dá certo. Então, a gente movimentou ela, basicamente, diminuiu ela uma casinha. E vai ficar 1,27. Só que se a gente movimentou a vírgula aqui, como vocês já viram nas aulas anteriores, a gente tem que modificar também o expoente da base 10. Se movimentou uma casinha, então ele ganhou uma casinha, mais 1. Então, temos aí 1,27 vezes 10 elevado a 3. Ok, pessoal? Espero que tenha dado para vocês entenderem esse exemplo B aqui. Esse exemplo B, né? Inclusive, sugiro que vocês peguem, né, as respostas de cada exemplo e depois transformem no número, né, que origina essa notação, ou mesmo as notações, né, que originaram essa última aqui. Indo para o nosso exemplo C, vocês têm agora o seguinte. Bora lá para o nosso exemplo C. C de casa, né, como eu gosto de dizer. Vocês têm aí 0,23 vezes 10 elevado a menos 3 mais 0,4 vezes 10 elevado a menos 3. Observem que temos a base 10 igual, 10 elevado a menos 3, então a gente só repete 10 elevado a menos 3 vezes. E agora a gente soma os valores. 0,23 mais 0,4. 3 desce, 4 mais 2, 6 e 0. Opa, e 0. Então, temos 0,63. Só que observem que no lugar do A não pode ficar um número menor do que 1. Pode ser um número igual a 1. Ou entre 1 e 10, mas não pode ser um número menor do que 1 ou maior do que 10. Então, a gente vai ter que modificar aqui também alguma coisa. Então, basicamente, o que a gente vai movimentar aqui, pessoal? A gente vai movimentar uma casinha. Pelo menos uma casinha. A vírgula está nesse lugar, a gente vai movimentar para cá. E vai colocar entre o 6 e o 3. Então, a gente movimentou uma casinha. Ok? Então, significa que a gente vai movimentar também mais uma casinha aqui. Movimentou mais uma casinha. Então, vai ficar 6,3 vezes 10, menos 3 e menos 1, menos 4. Então, vai ficar esse valor aí, menos 4. 6,3 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Bora lá para outro exemplo. Exemplo D. D de dado. D de Deus. Então, bora lá para o nosso exemplo D. Vocês têm aí o seguinte agora. 200 mais 3,5 vezes 10 elevado a 2. Observem que nesse exemplo aqui, vocês têm algo interessante. O 200 está como número, não está como notação. Então, e do outro lado, vocês têm uma notação. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui, pessoal, é transformar esse número 200 numa notação.
Então, para transformá-lo em notação, bora lá, ó, 200 igual, já coloco o 10 aqui, a base 10, a vírgula dele está aqui e a gente vai ter que movimentá-la. Não podemos colocar 200 no lugar da mantissa ou do lugar do A. E também não podemos colocar 20, porque é maior do que 10. Então, a gente dá mais um pulinho e coloca a vírgula aqui. Aí fica 2. Como a gente deu 2 pulinhos, então 10 elevado a 2. Então, a gente transformou. Transformou e ficou certinho. 2 vezes 10 elevado a 2, mais 3,5 vezes 10 elevado a 2. E, graças a Deus aqui, as potenciações ou as bases 10 aqui, ó, tá com expoente igual também. A gente só faz repetir 10 elevado a 2 e soma os valores. Somando os valores aqui, 3,5 mais 2. 5 mais 0, 5. 3 mais 2, 5. Então, 5,5 vezes 10 elevado a 2. Então, essa é a nossa resposta, né, para a nossa operação. Então, pessoal, nessa primeira aula sobre adição com notação científica, espero que tenha dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, podem colocar nos comentários e se forem meus alunos também podem mandar através do nosso WhatsApp ou nas aulas ao vivo. E desde já que Deus vos abençoe e até a nossa próxima aula, onde vocês vão estar aprendendo sobre subtração com notação científica.